Bom dia, paz do Senhor para os irmãos. Eu vou falar aqui um pouquinho, um resumo, né, da lição de número 1, do dia 3 de outubro de 2021, né, onde nós aprendemos um pouco desse grande homem que é Paulo, né, Paulo de Tarso, como nós conhecemos, né, como é mais conhecido, né, e um resumo que eu faço é que Paulo, deixa eu ler aqui o comecinho, né? O mundo de Paulo no Império Romano, né? Nós vimos aqui que Paulo, há poucas informações, né, acerca da vida dele, né? Fala aqui mais embaixo que quando quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade, né? Não se sabe ao certo, mas era mais ou menos nessa idade, né? E fala aqui também, deixa eu ver aqui, que ele usou de todos os meios possíveis de transportes da época, inclusive navios, pelas vias marítimas, né? Nas quais sofreu naufrágios, teve enfermidades, né? Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana aí no campo, né? Eu vi aqui que mais em cima diz que as estradas do Império, né, na época, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã, né? E quem levou essa fé, quem expandiu essa fé, nós vimos que foi Paulo, né? Ele, com tanta sabedoria que ele tinha, com tanto estudo, né? Que ele era um homem estudado. Fala que ele falava 3 idiomas, né? 3 línguas ele falava. E naquela época a língua que predominava, né? A irmã se deu um exemplo, que era como se fosse hoje em dia o inglês, né? Que é mundialmente falado, né? Mais aceito, né? Então, era a língua do grego, a língua grega, né? Na época era como se hoje fosse o inglês. Né? Eu vou aqui. Então, Paulo, ele saiu, ele não ficou na sua cidade, né? Ele saiu pregando o evangelho. E nós vemos aqui também que ele teve acesso aos lugares, né? Lugares onde muitas pessoas não entravam. Paulo, por ser um homem estudado, né? Ele teve o acesso, né? Ele entrou naqueles lugares. E ali ele falou do evangelho, né? Do evangelho de Cristo. Aí eu vou ler aqui na outra folhinha, diz assim, que ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro já pregava em Jerusalém, já tinha Tiago, irmão do Senhor, e já tinha João ali que pregava, e outros apóstolos, né, também. Então, e que ainda não tinha se espalhado pelo mundo. Então diz assim, que ele soube que seu apostolado não seria em Jerusalém, não se daria em Jerusalém, porque já tinha Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, além de outros apóstolos, e que ainda não havia se espalhado pelo mundo. Então, em Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa, né? Aqui é um testemunho que ele fala, mas levantando-se, pôs sobre teus pés, levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar, né? Aqui fala que aqueles outros apóstolos, pelo menos o que eu entendo, né? Eles estavam falando do amor de Cristo, estavam falando da salvação,
mas eles tinham aquele lugar ali restrito para eles falarem. Vamos dizer que ele só podia ir até ali e dali ele voltar. Tipo, eles só podiam ficar em Maceió. Em Maceió eles não saíam para os interiores, eles não iam para Salvador, não iam para Recife, São Paulo, eles não podiam. Ou talvez não tinham condições, não tivessem condições, né? Mas aí Deus levanta Paulo, né? E manda Paulo sair dali daquele lugar, né? Os outros ficam aqui, né? A igreja tá aqui no Brasil, mas os missionários, né? Os missionários que Deus levantou, né? Estão lá no Japão, Estados Unidos, estão na África, estão naqueles lugares que a gente não pode ir, né? Mas nem por isso o testemunho, a fé cristã, né? O amor, o falar de Cristo, ele ficou ali só em Jerusalém. Não, ele se expandiu, né? Então nós vemos que Deus, ele capacitou Paulo para Paulo poder falar, né, em outros lugares, né? E principalmente ele que tinha outras línguas, né? Que falava outras línguas. Então é bem importante. E mais no finalzinho diz assim que nosso Senhor, ele continua a chamar pessoas para um ministério, né? Que nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, né? A nos chamar, que nós precisamos ter os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, né? Porque se você ouve, mas se você não for sensível assim à voz de Deus, você não vai conseguir fazer nada, né? Mas quem capacita realmente é Deus, né? Então aqui diz aqui que Paulo teve uma formação básica em Tarso, posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu, pertencia ao grupo de fariseus de Jerusalém para aprender e conhecer profundamente a Torá, para aprender, né, e conhecer profundamente a Torá, né? Aos pés do rabino Gamaliel, né? Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, né? O inglês, o espanhol, né? O mandarim para a obra da evangelização, né? Aí aqui vamos mais lá para frente, mais lá para cima um pouquinho. Diz assim, nesse mundo religioso havia influências filosóficas gregas, né? Essencialmente o Império Romano era politeísta e Paulo fariseu. E Paulo eita, meu Deus, que palavra. E Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios, né? Aí vamos ver aqui, acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naqueles dias, né? Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnoteísmo, cujos adeptos misturam doutrina pura Cristo, naturalmente, que fala de várias coisas, né? Mas vamos lá. Pelo fato de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação, o apóstolo indiscutivelmente se tornou grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes, né? Aqui eu me atrapalhei um pouco, né, para falar essas palavras, mas eu acredito assim que na época deve ter havido uma grande confusão, né, irmão? Porque uns criam num Deus, outros criam em outro. É como hoje em dia às vezes também, né? Nós temos a nossa doutrina, temos a Assembleia de Deus, aí a Assembleia de Deus tem uma doutrina, tem batista, tem católico, tem várias igrejas, né? Que hoje em dia tem muitas igrejas, né? Então, cada uma vem de um jeito, cada uma vai ter o seu jeito, né? E quando chega uma pessoa que prega de uma maneira diferente, né? Que eu acredito que como Paulo impactou naquela época, o jeito que ele falava, então eu acredito que deve ter tido uma confusãozinha ali, mas ele através do Espírito Santo, né?
ele pregou a graça, pregou a salvação, e acredito que ele organizou muitas coisas. E a irmã disse que muitas igrejas, né, Paulo contribuiu, né, na abertura de muitas igrejas cristãs, né, na época, muitas igrejas cristãs mesmo. Eu acredito que a limpeza, fez uma limpeza na mente das pessoas, né, porque às vezes a pessoa está até dentro de uma determinada igreja, mas às vezes você pensando que tem salvação ali, pensando que está fazendo certo e às vezes não está. Aí, falando aqui, fechando aqui essa questão, a irmã falou assim que era mais fácil, achava mais fácil pregar para uma pessoa espírita, né, como a irmã contou um testemunho na aula, muito bonito, do que pregar para uma irmã se levantou, né, e falou que era mais fácil, achava mais fácil pregar para uma pessoa espírita do que uma pessoa católica, aqueles católicos praticantes mesmo, né, porque eles acham que tá certo, eles vão ter sempre uma resposta para dar, mas eles mesmo estando errados, ao nosso ver, eles estão errados. A gente conhece a palavra, né, a gente não adora a imagem, mas para eles aprendem que eles estão certos fazendo aquilo, né. E então a irmã disse que é mais fácil, acha mais fácil pregar para quem está na macumba do que no catolicismo, né? Foi daí que uma irmã, ela levantou e ela já estava em pé dando aula e ela contou um testemunho, né, de uma moça que era do candomblé e essa moça aceitou Jesus. Então, assim, eu acredito que a confusão que teve na época, né, dessas de religião, né, e até Paulo pregar no canto, deixar ali tudo certinho, correr para outro canto, deixar certo, correr para outro. Eu acredito que foi muita, a personalidade de Paulo realmente tinha que ser uma personalidade muito forte, né, e um homem muito ungido pelo Espírito Santo de Deus, né, que diz assim que o apóstolo, ele tinha sangue diz aqui que o apóstolo tinha o sangue dos pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo era, né? Quanto o pai dele era. Ele criou o filho para seguir os passos do pai, né? Mas Deus tinha outros planos para Paulo, né? Como a gente viu aqui. Graças a Deus por isso, né? Então vamos terminando aqui, que fala aqui, deixa eu ver, o mundo de hoje diz aqui que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas, é o que eu estava falando antes, né? Por onde passasse, né? O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos, meu Deus, o Evangelho com a graça de Deus. Então, o mesmo palco que o Espírito Santo, né, lá no passado, né, o mesmo palco que Paulo estava lá pregando para as pessoas, hoje em dia nós fazemos a mesma coisa. As igrejas têm o mesmo dever de fazer as coisas e as igrejas estão pregando, né? Graças a Deus, muitas pessoas estão voltando, muitas pessoas estão aceitando Jesus, os irmãos estão nas ruas, os irmãos estão nas praças, os irmãos estão nos hospitais, né? Então, nós vemos que nada mudou, irmãos, nada mudou. Nós vemos aqui que Paulo, ele fazia tanta questão, ele fazia tanta questão, não, ele tinha tanto zelo, tanto amor pela obra de Deus, que ele só não usou o avião mesmo, porque na época não tinha, né? Não tinha avião, mas senão ele teria usado. E diz que as estradas eram boas. Então, acredito que ele percorreu ali, ele andou vários lugares. Eu não imagino o tamanho da cidade que Paulo foi, dos países que ele conheceu. Mas aqui diz que no navio, que eu acredito que passava muito tempo para chegar em determinadas cidades, né? Porque para falar que ele adoeceu, né? Que ele ficou doente em algumas viagens. Então, acredito que devia demorar. Mas mesmo doente, eu acredito que ele pregava, né? Como que a gente sabe que mesmo dentro de prisões, que a gente acho que vai ver mais lá na frente, nós vemos que Paulo nunca parou de pregar o evangelho, né? Então, a conclusão aqui que fala que
Eu vou ler só o finalzinho. Aliás, eu vou ler tudo rapidinho, a conclusão, né? A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência, né? Diante de reis, governadores, tribo, autoridades religiosas, apóstolo, era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. E acredito que esse mesmo mundo, nós hoje também, né, graças a Deus, nós estamos aqui para falar do amor de Cristo, né? Paulo, como muitos outros lá atrás começaram, pregaram, e hoje, né, cabe a nós também fazer a nossa parte, né? E aqui é uma coisa bem interessante que eu vi na lição, vou voltar aqui um pouquinho atrás, que tem uma observação para os crentes, né? Para o jeito que a gente falar com as pessoas, a gente olhar, ver, se a gente não conhece profundamente a pessoa, né? Ou mesmo que a gente saiba algumas coisas das pessoas, mas aqui ele diz que nós devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens, porque você, do jeito que você fala, você pode afastar o jovem da igreja, né? Do jeito que você fala, você pode fazer com que o jovem ele saia da igreja e nunca mais queira voltar. Jovem, os adolescentes, devemos ter maturidade cristã para expressar a razão da fé. E diz mais, com mansidão e temor diante dos não crentes, né? Não é porque eu sou crente que eu já vou chegar julgando o irmão, porque o irmão tá isso, porque o irmão faz aquilo. Não, irmão. Vamos falar na palavra, vamos entrar com mansidão, e vamos fazer tudo isso porque aqueles que não são crentes precisam ser crentes, né? Precisam ser cristãos, precisam vir para Jesus. Então, o modo que eu falo, que você fala, né? A gente pode tanto trazer essa pessoa para a presença de Deus, como a gente pode afastar. Então, até domingo, né? A paz do Senhor para os irmãos. Desculpe os erros aqui, porque às vezes tem palavras que a gente fica meio embola aqui a língua que não sai. Mas a paz do Senhor para os irmãos.